Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar as nossas verdades, aquilo que nós devemos ser e é o que somos convidados a viver em nossas vidas. Uma situação na qual Jesus nos apresenta é sobre a vela, como nós devemos utilizar a vela. Na verdade, quando nós estamos na escuridão, nós basicamente acendemos uma luz para que nós possamos iluminar o ambiente e assim possamos enxergar as coisas à nossa frente. Então, a utilidade da lâmpada, a utilidade de uma vela ou de alguma chama na qual você precise utilizar é para exatamente iluminar um ambiente no qual você está. E assim, são várias coisas na nossa vida. Um exemplo que nós podemos dar aqui é qual a utilidade do pão. E a utilidade do pão, nós sabemos muito bem que é para nos alimentar, nos dar força, nos saciar de alguma necessidade. E nós precisamos de compreender que existem dois modelos de pães no qual nós cristãos acreditamos, que é o pão que alimenta a nossa carne e o pão que é o corpo e o sangue de Cristo que alimenta a nossa alma. Então, esse é o conceito no qual nós temos que compreender e saber que o pão é um alimento, seja para o espírito quanto para o nosso corpo físico. Aí vem a questão: para que nós somos cristãos? Por que nós queremos ser cristãos? Por que nós buscamos essa vida de cristão? Então, todas as vezes que alguém quer ser um cristão, ele deve analisar esse contexto. Qual a utilidade do pão? Qual a utilidade de uma lâmpada? Qual a utilidade de uma peça de roupa? Qual a utilidade do seu veículo? Qual a utilidade da sua casa? E cada um tem a sua utilidade. A sua casa tem a utilidade de ser a sua morada. Suas roupas têm a utilidade de lhe dar conforto, lhe vestir, às vezes lhe proteger do frio. Cada coisa que você tem na sua vida, o seu celular, qual a utilidade do seu celular? A forma como nós usamos aquilo que nós temos na nossa vida, que nós recebemos, tanto de Deus quanto até mesmo do mundo, nós temos que saber utilizá-las da forma correta. Nos são apresentadas várias coisas e várias situações que nós precisamos de praticar os mandamentos de Deus na sua utilidade. E é aí que nós compreendemos qual a utilidade de ser cristão. Quem quer ser cristão decide ser útil aos mandamentos de Deus. É praticar os mandamentos de Deus e saber que cada coisa que é apresentada na sua vida, seja um celular, seja um relacionamento, seja uma TV, seja o que for, você irá praticar exatamente a utilidade daquilo dentro do conceito de cristão, dentro daquilo que Cristo viveu. E os valores que Cristo sempre nos ensinou foi a prática do amor. Se você decide comer um pão, pratique o amor quando estiver comendo esse pão. Às vezes você está com vontade de comer, está com um pão na mão, mas o seu amigo está com vontade de comer também. O que lhe custa, às vezes, partir o pão ao meio e entregar ao seu irmão? Tanto você irá ajudar na sua vontade de comer, quanto ajudará alguém que está com fome. Às vezes, você vê um irmão seu empurrando um carro porque o carro dele está estragado. O que lhe custa, às vezes, parar uns minutinhos para ajudá-lo a empurrar o seu carro, a colocá-lo no estacionamento? E isso é praticar o amor. A utilidade que nós temos nessa vida é exatamente para isso. A utilidade que Cristo nos mostra é da lâmpada, a utilidade da vela. Qual a utilidade da vela? É iluminar um ambiente que está escuro. Nós nunca iremos, é claro que há situações, sempre toda regra tem sua exceção, mas na maioria de nós não iremos, quando estamos para sair de casa, acender a luz e sair para trabalhar. Nós iremos acender as luzes quando anoitecer e estivermos em nossa casa e precisarmos de nos locomover dentro de casa. Caso contrário, não façamos isso, nós iremos tropeçar nos objetos, até mesmo
nos ferir, dependendo da situação na qual a nossa casa se expõe aos objetos. Às vezes tropeçamos em uma quina de um objeto que irá nos machucar e às vezes até cair ao chão e piorar a situação. Então, a utilidade de cada coisa na nossa vida tem que ser utilizada da forma correta. A luz é para ser acesa quando estiver à noite com você dentro de casa. Quer assistir TV? Assista quando estiver dentro de casa. Um exemplo muito interessante é o exemplo da TV. Muitas vezes nós temos uma TV em casa, chegamos do nosso trabalho cansados e decidimos assistir TV. Aí nós ligamos a TV, sentamos diante dela e pegamos o celular. A TV passa a não ter mais utilidade. Você passa a usar de forma incorreta aquilo que Cristo convida você exatamente para viver. Utilize de forma correta aquilo que você procura para a sua vida. Se você ligou uma TV e não tem necessidade mais de assisti-la porque você vai focar as suas atenções ao celular, é melhor que desligue. Nós sabemos muito bem que o celular às vezes consome horas e horas e horas nossas, principalmente em redes sociais. Às vezes ficamos com a TV ligada ali por 2 horas sem assisti-las porque estamos focados em nossas redes sociais. Por isso, aprenda até nessas pequenas coisas. Pode parecer algo bobo. A gente sabe, é você que paga suas contas? Sim, é você que paga suas contas, mas tem que aprender a ter disciplina nas pequenas coisas para você saber ter disciplina nos mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, guardar domingos e festas. Os mandamentos de Deus, nós precisamos de nos disciplinar a essas atividades simples do nosso cotidiano para respeitarmos essas regras que nos são impostas no nosso dia a dia dentro da nossa fé cristã. De que adianta você ir à igreja, comungar, alimentar do corpo e o sangue de Cristo se você sabe que o alimento para o Espírito começa nas suas ações de prática do amor? Se você vai à igreja cheio de pecados, cometeu pecados da hora que saiu de casa até chegar à igreja, xingando o irmão, dirigindo no trânsito de forma desordenada, sujeitando e colocando em risco a vida das pessoas, às vezes passando num sinal vermelho ou em alta velocidade dirigindo para poder chegar à igreja, de que adianta você comungar o corpo e o sangue de Cristo se você está com o espírito sujo? Por isso que o corpo e o sangue de Cristo é para aqueles que têm e buscam uma comunhão com Deus. Jesus convidou apenas os seus discípulos para sentar à mesa e fazerem esse gesto de comunhão, porque eles tinham esse compromisso e essa responsabilidade com aquilo que Cristo os convidava a viver. Jesus disse: fazer isso em minha memória para poder dar continuidade. Mas a continuidade é para aqueles que têm uma comunhão com Deus, querem respeitar os mandamentos de Deus e fazem prática disso. A utilidade do cristão é exatamente em obedecer e respeitar aquilo que Cristo nos ensinou. Se você não o faz, você não tem utilidade, você é a lâmpada debaixo do caixote. De que adianta você querer ser luz para o mundo, mas só da boca para fora? Se você não ilumina nada, se você não é útil na vida de ninguém, a nossa utilidade ela passa a ser necessária e verdadeira e sincera quando você tem uma comunhão. Às vezes as pessoas não sabem o que é comunhão. Comunhão é como se fosse uma sociedade com Deus. É você dizer a Deus: eu serei honesto, sincero, buscarei fazer aquilo que você me convida a fazer. É como se você montasse uma empresa com Deus e dissesse a Deus: eu estou me compactuando com o seu negócio. Eu decidi viver o seu amor, viver aquilo que você deseja. Porque quando aqui fora, no nosso mundo terrestre, na nossa vida social, decidimos fazer negócios com alguém, decidimos abrir uma empresa com alguém, nós temos que ter compromisso com o outro. A sociedade é exatamente isso, e a comunhão é igual a uma sociedade, é um compromisso um com o outro. Deus lhe impôs as regras e você
tem como compromisso de sociedade com Deus de respeitar essas regras. E aqui fora nós sabemos muito bem, quando alguém desrespeita uma regra de sociedade, o que acontece? Brigas, confusões, advogados, justiça, e a gente sabe, um amontoado de problemas. Com Deus, a gente tem que ver que não é diferente. Deus pede para que nós possamos viver a real justiça, a justiça verdadeira. Se você é desonesto, você não tem direito ao reino dos céus. Por isso, tenha uma comunhão com Deus. Se vai à igreja comungar o corpo e o sangue de Cristo, que seja sincero com você mesmo. Se o seu coração não está preparado para receber aquela oferta de amor que é o sacrifício de Cristo, vá buscar o perdão primeiro. Vá buscar se redimir, pelo menos por dentro. Tentar afastar de você toda essa angústia, essa tristeza, essa desonestidade, às vezes, que você acha que está certo. Esse orgulho que há dentro de ti. Correr para ir para a igreja com seu veículo ou ultrapassar sinais vermelhos, às vezes você não reconhece isso, não aceita ser chamado a atenção e acha que está certo em quebrar regras. Por isso, busque corretamente viver uma comunhão com Deus. Não seja uma lâmpada debaixo de um caixote, mas seja sim luz para os outros, que as pessoas possam olhar para você e serem iluminadas pela luz que você tem para oferecer. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria, que nos mandou: olá, boa noite, missionário, belas palavras de reflexão. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Olá, boa noite, missionário. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos nós, amém. Hoje, mais uma vez, peço oração por Manaus, que a situação lá ainda é delicada. Um grande abraço a todos. Realmente a situação está bem delicada. Eu tenho uma irmã que mora fora do país também, uma situação bem complicada lá. A gente, além de ter o lockdown, né, que é a proibição de alguns comércios que não são essenciais de ficarem abertos, a proibição deles, né, de manterem-se abertos. E existe também um toque de recolher. As pessoas têm que estar dentro de casa depois de um certo horário, evitando assim aglomerações, evitando manifestações de pessoas em alguns ambientes. E por isso a gente vê que em alguns países está gravíssima a situação. Em nosso país também nós temos Manaus aí passando por essa situação gravíssima. Nosso estado aqui, no caso, eu moro em Minas Gerais. Algumas regiões estão aumentando em algumas situações em até mais de 100% os casos de contágio pela doença. Então que Deus possa olhar por todas as pessoas, por todas as regiões, por aqueles que buscam a cura para essa doença, que Deus os ilumine e dê a eles sabedoria para encontrar uma solução para esse problema mundial. Grande abraço a José Antelmo e toda a sua família. A Raimunda Maria Leal Santos nos mandou: linda essa reflexão de hoje. Olha, parece mentira, mas é verdade. Graças a Deus eu me preocupo em ajudar, mas em luxo não, porque tudo na vida é passageiro. Que Deus te abençoe. Belas suas palavras. Amém. O importante é a gente fazer a nossa parte da prática do amor de Deus. A gente não precisa de viver luxúria. A gente percebe muito bem isso nas pessoas que são ricas e milionárias. Geralmente elas percebem que o que é riqueza na vida delas são as amizades sinceras, o familiar ali, os filhos bem criados. Às vezes nós sabemos muito bem que às vezes eles são tão decepcionados com seus filhos por serem mimados e não quererem nada com nada na vida, que invejam, de certa forma, os filhos de outras pessoas. E por isso que a gente vê tanta depressão nos ricos, tanta tristeza, mágoa, síndromes e assim por diante, porque percebem que o dinheiro não traz a felicidade que nós precisamos. Hoje em dia, tudo que nós lutamos, trabalhamos e batalhamos para conquistar
nós damos mais valor. E às vezes as pessoas que estão próximas de nós não dão valor ao nosso esforço e às vezes conseguimos muitas riquezas com os nossos esforços, mas não conseguimos a alegria de ter pessoas próximas de nós que são sinceras e querem sinceramente o nosso bem. Às vezes as nossas amizades são amizades que querem tirar de nós recursos, que querem nos roubar, que são familiares que não querem trabalhar, que querem só usufruir e montar nos nossos recursos e assim por diante. Por isso, é importante ajudarmos o próximo, a ensinarmos os nossos filhos, os nossos amigos e familiares que somos pessoas humildes, simples e que nós não queremos ser soberbos, mostrarmos aquilo que nós não somos ou mostrarmos aquilo que o dinheiro compra. Nós temos que mostrar aquilo que o dinheiro não compra, que é a honestidade, o sorriso, a felicidade, a ajuda sincera e, acima de tudo, a presença de Deus na nossa vida. Grande abraço a Raimunda Maria Leal, sábias palavras, que Deus te abençoe. A Márcia Souza nos mandou, amém, bela reflexão. Temos que ter responsabilidade em todos os sentidos, principalmente em Deus, exatamente. Vida social, nós temos a nossa vida social, que é os nossos amigos, temos a nossa vida profissional, que é o nosso trabalho, a nossa vida espiritual, que é a nossa crença, independente se é protestante, se é católico ou alguma outra religião. Nós temos que ter as responsabilidades com a nossa fé. Aquele que tem uma fé cristã, ele sempre vai buscar o conhecimento. Então a gente não pode sair ouvindo por aí qualquer coisa e acreditando. Nós temos orientações em cima da Bíblia. Então a Bíblia é nosso manual e às vezes nós vamos ter líderes que irão ensinar coisas incorretas. E quando nós observarmos esse tipo de coisa, nós temos que, de certa forma, relevar, porque somos homens, estamos sujeitos ao erro e não é todos os dias que nós estamos com essa conexão forte com Deus. Porque tem dia que estamos aborrecidos, cansados, estressados e isso acaba nos prejudicando com uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, para assim levar corretamente a palavra. A Odete Sobral nos mandou que as sementes que Deus planta em mim possam dar frutos bons, para que eu possa oferecer aos meus irmãos. Amém. Quem tem ouvidos, ouçam. Bom dia, missionário Wagner, irmãos do canal. A paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Linda reflexão. Obrigada, ótima quarta-feira a todos. Exatamente, quem tem ouvidos, ouçam. Cristo fala a todo momento, por isso o nosso manual de instrução é a Bíblia. Os evangelhos são riquíssimos para isso. E como sabemos, nós temos 4 evangelhos e esses 4 evangelhos vêm narrando a vida de Cristo. Por isso nós temos que pegá-los e estudar a vida de Cristo em cada visão de cada apóstolo de Jesus. Cada um tinha uma visão, mas se analisarmos muito bem, são todos iguais, todos pensam da mesma forma, todos enxergam da mesma forma, que é a prática do amor de Deus. Jesus sempre era visto dessa forma, como um homem que queria plantar o amor. A Edna Penha nos mandou, bom dia, missionário Wagner, a paz esteja contigo e o amor de Maria, amém, o amor de Maria esteja com cada um de nós. Meu poderoso Pai eterno, me livra dessa dor no corpo. Jesus amado, abre as portas do trabalho para minha filha Tatiana. Amém. Obrigado. Que Deus possa olhar pela Edna Penha, pelas dores que ela tem passado. A gente sabe que não é fácil. A gente enfrenta no nosso dia. Cada um conhece as suas dores. Mas a gente só sabe quando a gente está na pele do outro. E olha que nem sempre é igual também. A gente tem que compreender que somos seres humanos diferentes, que cada um sofre de um jeito diferente. Tem pessoas que às vezes no fim de um relacionamento querem até tirar a própria vida porque não sabem viver sem o outro. Enquanto outros levam de boa, tranquilamente, é menos um problema na vida dele. Acredita que é uma solução, às vezes, um fim de um relacionamento. Então cada um enxerga um mundo diferente, enxerga de uma maneira que às vezes é positiva para alguns e negativa para outros. Então, que nós possamos enxergar com os olhos de Cristo, com os olhos de Deus. A gente não pode julgar o que é certo e o que é errado, porque a gente tem que conhecer a história e o contexto de cada um. Alguns, a gente sabe que
estão agindo de má fé e outros agindo de boa fé. Então, para conhecer, a gente tem que conviver. E com toda certeza, a nossa amiga Edna Penha tem suas dores, seu sofrimento. A gente percebe que ela sempre pede a Deus que olhe por ela. Então, com toda certeza, o coração dela precisa de graças, bênçãos, que possa estar sempre em oração com Deus, buscando o conhecimento da palavra, que Deus, com toda certeza, se estivermos em comunhão, nós receberemos a todas as graças que nós precisamos. Um grande abraço a Edna Penha. Peço a cada um que está nos assistindo que coloque em oração a nossa amiga e sua filha Tatiane e toda a sua família. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, que Deus te ilumine sempre. Gratidão pelas palavras de reflexão. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Olá, boa noite, missionário, irmãos e irmãs do canal. Que Deus abençoe sempre a todos nós, amém. Essa moça Lúcia, que sua mãe falou, e a Aninha Lima já estão em meus pedidos de oração. Um grande abraço a todos e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Que assim seja, que cada um de nós também possamos colocar em oração a Lúcia e a Aninha Lima com todas as suas necessidades e seus problemas. E que Deus possa olhar também pela nossa amiga Edna Penha e a sua filha Tatiana, para poder completar esse pacote aí de pessoas que estão precisando e aproveitar e colocar as intenções particulares de cada um. Tenho certeza que todos têm suas necessidades, têm seus pedidos de oração, então coloquem aí em intenção, em pedido a Deus que olhe por todas as necessidades particulares de cada um que está nos assistindo hoje. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.